Então, olha só, resolução das questões 1 e 2 da aula 7. Aqui na número 1 diz, um bloco de 2,5 kg está sendo arrastado por uma força de valor 20, de modo a imprimir-lhe uma certa velocidade constante. Aqui está o truque, né, pessoal? Sempre que falar velocidade constante, a gente sabe que se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Sabendo que há atrito, o valor do coeficiente de atrito. Bom, essa força aqui, o cara acabou de falar que vale 20 newtons. Se a força resultante vale zero, significa que o atrito está agindo contra. Quanto vale esse atrito que está agindo contra? 20 newtons. Afinal de contas, a resultante vale zero. Força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes a força normal, vezes que não saiu. A força de atrito vale 20. O μ eu quero saber. Quem que é a força normal nesse caso? Bom, como isso aqui está na horizontal, nós temos o peso e a força normal. O peso e a força normal, neste caso, são iguais. Massa 2,5. Se a massa é 2,5, o peso é 25. Então, 25. Quanto é que vale μ? 20 sobre 25. 4 sobre 5, né? Simplificando. Que dá 0,8. Letra E. A 2 já é uma questão um pouquinho melhor formulada, digamos assim, um pouquinho mais complicada, né? O que diz a 2? O corpo mostrado na figura é constituído de material homogêneo e tem massa 2,5 kg, coincidência. Considerando que o coeficiente de atrito é estático, bom, aqui o atrito já é estático, porque está em repouso, entre a parede e o corpo vale 0,2 e que a aceleração da gravidade é 10. O valor mínimo da força F para que o corpo A fique em equilíbrio. Não é uma questão de resolução difícil, mas de entendimento complicado. O que acontece nessas situações onde o corpo é mantido apoiado contra uma parede vertical? Isso aqui depois vai aparecer numa questão da Federal de Santa Catarina, vai aparecer numa questão da PUC, então presta atenção. Como é que é o nome da força vertical que sempre nos puxa para baixo? Peso. Então aqui nós temos o peso puxando o corpo A para baixo. Quem que está agindo contra o peso? Essa força F aqui está anulando o peso? Não. Uma força vertical só pode ser anulada por outra força vertical e não por uma força horizontal. Essa força F é responsável por manter o corpo encostado na parede. Essa força F é a força normal. Na realidade, a reação dela aqui, né, vai ser a força normal. Como existe uma força normal entre o corpo e a parede, essa força normal produz uma força, que é o atrito. Quem está anulando o peso não é esta força F, é o atrito. Só que o atrito só existe por causa dessa força F. Então, qual é a conclusão desse exercício? A força de atrito tem que ser igual ao peso, afinal de contas está em repouso. Assim como a força que tu está fazendo, a força F é a própria força normal. Então, abre aqui, ó. O que é a força de atrito? O coeficiente μ vezes a força normal. Quanto é que vale o peso? 25 newtons, porque a massa é 2,5. Quanto é que vale o μ? 0,2. Vezes a força normal, a gente quer saber, que é igual a 25. Então, a força normal, 25 sobre 0,2. 2 sobre 10, né? Vai dar o 10, 250 dividido por 2, 125 newtons. A força mínima que essa pessoa tem que fazer na parede para manter o corpo em repouso é 125 newtons. É fácil de resolver, mas é difícil de entender, letra C. Valeu, obrigado.